Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horas que você esteja vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Camila. Ahn, e para quem me conhece sabe que não é normal eu fazer isso, eu acho que eu nunca nem fiz isso antes. Se fiz, não me lembro. Mas eu queria dizer a respeito de uma visão, de um sonho que eu tive. E eu hesitei muito em gravar esse vídeo, porque eu não sabia se era para comunicar, porque eu tenho muitos sonhos, mas geralmente ligado a mim, ou a alguns amigos, ou a algumas pessoas próximas a mim, a minha família, enfim. Mas esse foi um sonho que é para todo mundo, pelo menos para todo mundo que acredita. Eu vou rapidinho contar um breve resumo da minha caminhada cristã, mas bem breve mesmo, só para vocês entenderem por que eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu sempre fui católica até a minha adolescência, digamos assim. Quando chegou na época da crisma, eu vi que não era para mim aquilo ali. Minha mãe também sempre buscou uma resposta sempre, né? Então, assim, só o que a católica nos fornecia não era suficiente para preencher. Com todo respeito aos católicos, mas não era, não fazia sentido muitas coisas pra gente. Pra mim, desde criança, e pra minha mãe também. Minha mãe é de família portuguesa, então, imagina, todo mundo era católico. Por volta ali de uns 16, 17 anos, eu comecei a fazer um curso de inglês numa igreja presbiteriana, e o professor era presbítero, enfim, dali começou a minha jornada. Eu comecei a entender um pouco mais a diferença, né, entre os cristãos, porque o católico também é cristão, de uma forma diferente, mas sim. E um pouco depois, mais pra frente, já depois de entender algumas coisas, eu indo na igreja, lá pelos meus 20 anos, eu tive realmente, confessei com a minha boca que o Senhor, o Jesus era meu Senhor e Salvador. E até hoje proclamo isso. Ahn, então, assim, desde então eu vim, óbvio, né, buscando cada vez mais ficar próximo de Deus. Fiz muita coisa errada, como todo mundo, né? A maioria das pessoas tem a ilusão de que você se converte claro que com Paulo foi diferente na Bíblia, para quem não conhece Paulo do Novo Testamento. Com ele foi um pouco diferente, né? Porque foi literalmente da água para o vinho, ele realmente se converteu assim, do nada. Mas com a maioria não é assim, é um processo. Com 30 anos, mais ou menos, eu vim para os Estados Unidos a convite de um amigo meu. E a minha, a minha única condição de vir, quando ele me convidou, eu logo na hora falei, óbvio, que eu ia pedir para Deus conversar, mas que por mim estava tudo certo. Mas a única condição que eu dei, entre a gente, no caso, né, entre meu amigo e eu, era que a gente não abandonaria a nossa fé, porque ele também é cristão. E assim foi, eu pedi orientação a Deus, Deus me mostrou que realmente era para eu vir para cá. Mas eu estava sempre indo na igreja, mas sempre, tipo assim, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Então, assim, eu era uma cristã meia morna, sabe? Meia, tipo assim, sempre tentei fazer tudo certinho, porém, sempre caía no erro. Quando chegou em 2020, um parênteses, desde criança eu sempre fui sonhar muito, mas eu não fazia ideia que isso significava alguma coisa. Então eu não, até hoje não sei o significado dos meus sonhos, nem me lembro de tudo, só me lembro de alguns. E ali por 2020, naquela época da pandemia, né, ninguém saía de casa, era aquela coisa de live, muitos pastores e muitas pessoas com conhecimento de Bíblia estavam fazendo lives, e eu comecei a estudar assim a fundo aquilo, até porque não tinha muito o que fazer naquela época, então foi quase que uma forçação para mim. Não forçado, mas tipo assim, foi algo
que Deus estava me chamando para conhecer Ele mais. Porque, assim, é na hora do aperto é que a gente busca Ele, né? Então, em 2020, eu comecei a buscar, assim, com muita intensidade, conhecer mais a Deus, mais a palavra. E em maio eu conheci o meu atual marido, então, namorado, óbvio. Em 2020 eu conheci ele, em 2020 ele me pediu em casamento, em 2020 a gente se casou, e em 2020 eu engravidei do meu primeiro filho. Então, aquele ano foi bem intenso. E nesse ano de 2020 eu sonhei muito, inclusive sonhei com o meu filho e com o meu marido, que era o meu marido e o meu filho que Deus iria me dar. Então, o meu casamento foi confirmado por sonho. Então, assim, tudo desde então tem ficado mais intenso com essa questão do sonho. Só para vocês entenderem o porquê que nesse momento agora que eu resolvi revelar. Contar essa revelação. Foi uma revelação, foi uma visão que eu tive, mas uma visão-revelação. E, enfim, hoje eu estou aqui há 8 anos e continuo sonhando pra caramba. Comecei a ficar mais próximo do profético. Eu não sou profeta, já para deixar bem claro, eu não sou profeta, a não ser que Deus lá na frente queira me chamar para isso, eu não sou, tá? Eu só que Deus fala muito comigo por sonhos. E quem me conhece sabe disso, porque eu conto, né, quando tem a ver com as outras pessoas, mas eu não sou profeta. Então, assim, eu só quero deixar isso bem claro. Eu só vim aqui porque essa visão que eu tive foi algo muito não particular. Isso não tem a ver somente comigo, entendeu? Tem a ver com todos. E, enfim, só para vocês entenderem a minha jornada um pouquinho a minha jornada com Cristo, minha jornada com a palavra de Deus, com os sonhos e com todas as revelações que eu tive. Isso eu posso fazer um outro vídeo depois, se vocês quiserem, para detalhar um pouco mais. Não quero que esse vídeo fique comprido. Enfim. Que dia que foi isso? Foi dia 27 de março, agora de 2025. 28, perdão. Dia 27 eu dormi e dia 28 eu acordei com essa revelação. Foi no meio da noite, então é por isso que eu falo sonho, visão, porque eu tava dormindo, foi no meio da madrugada, mas eu sei que eu tava consciente. É meio estranho, assim, pra quem não sonha, pra quem não tem esse tipo de experiência muito frequente, mas foi assim que aconteceu. Então, foi o seguinte, eu, na minha visão, sonho, né, porque eu não sei se nesse momento eu estava dormindo, eu acredito que sim, estivesse não consciente, eu via uma mão direita, sorry, e na mão direita, que não era a minha, né, hoje eu consigo distinguir que não era a minha, só que parecia eu olhando para minha mão direita, e no dorso da mão, aqui tinha era uma projeção numa mão, tá? Minha mão tá de velha já. Aqui era um botão de liga e desliga, né? On, off. Era o power button. Aqui no meio tinha um outro botão que eu não me lembro, sinceramente, gente, o que era exatamente, mas era um botãozinho. E aqui mais um. Eu só me lembro que do de liga e desliga era bem aqui. E eu não sei nem se eu conseguia ver na visão, então, assim, por isso que eu tô falando pra vocês que eu não me lembro, porque realmente não faz diferença. E no que eu via essa mão, eu ouvia como se fosse uma propaganda de uma nova tecnologia. E a voz da propaganda, né, a locutora, era uma mulher falando, e falava que essa era a nova tecnologia, essa era a evolução do celular. Que o celular seria assim, né? No caso, ela estava fazendo a propaganda daquela nova tecnologia. E ela dizia, mesmo essa tecnologia é tão inteligente que se você colocar o celular do seu filho no modo Do Not Disturb, né? No caso acho que é não perturbe, né? A própria tecnologia vai informar a quem estiver ligando para o seu filho que naquele momento ele não pode atender porque ele está estudando e o celular vai atrapalhar
o estudo dele. Então, assim, a propaganda fazia algo parecer que era, assim, sensacional, que era uma tecnologia, assim, inovadora. E obviamente que é, né, gente? Mas para poder justamente tirar um pouco o foco do que realmente aquilo significava. E assim que ela parou de falar, assim que a voz acabou, né, assim que parou a voz, eu estava consciente nesse momento, isso eu tenho certeza, e eu senti bem no meu coração, senti assim uma voz falando ao meu espírito, essa será a marca da besta. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso, enfim, cabe a você analisar, pedir orientação a Deus. Deus, essa menina tá falando verdade? Essa menina realmente teve uma revelação? Eu não sei o que vocês vão fazer com essa informação, mas era a minha obrigação vir até vocês e falar. Eu não podia ficar calada, certo? Então, todos aqueles que já têm o Senhor, Cristo como Senhor e Salvador, eu espero que vocês reflitam a respeito disso. E aquele que não conhece, reflita também. Porque se você não conhece a Cristo, eu acho que tudo que está acontecendo lá fora, eu acho que você deveria perguntar para Deus. Deus, Cristo existe mesmo? O Senhor realmente mandou o teu filho para a cruz por minha causa? Por causa de todas essas pessoas que estão deixando o mundo do jeito que está? Então, eu quero, com essa visão, eu quero terminar esse vídeo dizendo que Jesus te ama muito. E Deus deu, sim, o filho dele para você. Deu o filho dele em morte de cruz, que era a pior. E eu acredito que até hoje deva ser uma das piores formas de morte, nem sei se existe mais. Mas naquela época era a pior forma de morte na Terra. Então, assim, reflita sobre isso. Porque no Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar bezerros, primogênitos, sem defeito. E para e pensa, Cristo não teve defeito. Ele era o Cordeiro. Ele ainda é, que ele está vivo. O Cordeiro imolado, sem defeito. Então, estuda um pouco, pede um pouco da orientação de Deus. Eu estou aqui falando do fundo do meu coração que eu creio que Deus não me deu essa revelação à toa, assim como ele tem falado com tantas outras pessoas. Tem o profeta Brandon, que fala muito a respeito de agora, dos fins dos tempos. O nome do canal dele é Last Days. Enfim, tem várias pessoas que têm essas revelações. E se vocês quiserem buscar, enfim, Last Days é o canal dele no YouTube. Tem a Mariana Bastos também no Instagram, @Mariana Bastos ou Bastos Mariana, algo do tipo. Ela também recebe muitas revelações, inclusive até sobre criptomoedas. Então, assim, eu queria que vocês só refletissem, parassem para pensar. E eu quero dizer que é o único caminho que vocês têm para salvar vocês. Fora isso, se vocês receberem a marca da besta, não tem mais volta, gente. Isso vai entristecer demais o meu coração. Então, assim, Cristo ama vocês, eu também amo vocês, e é por isso que eu quero que vocês recebam, não a marca da besta, mas o amor de Cristo no coração de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, manda aqui no comentário. Me manda um direct, eu vou botar isso no Instagram também, vou botar no canal do YouTube e no Instagram. Então, entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz de... muito feliz de tirar, seja lá qual dúvida que você tiver a respeito disso. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz.